Sejam muito bem-vindos para mais um Ceará. Que, Paty? Meu negócio, muito bem. Tem que botar o microfone pra Paty aí. Hoje a gente tá com a gente tá com uma grande amiga que, cara, na verdade é minha nutricionista ali, ela que conseguiu mudar a minha cabeça aqui, cara, nessa parte de alimentação, de cuidado, de saúde. E esse é um assunto que, como tá muito em alta, eu tenho muita dúvida, cara. Depois que a gente já fez um episódio assim, comecei a receber, cara, um monte de pergunta. E aí eu decidi convidá-la pra cá. Raquel Oliveira, tudo bem? Tudo bem. Se apresente aí pra galera. Gente, meu nome é Raquel, sou nutricionista, especialista em lipedema e emagrecimento. E aí também sou nutricionista do Tiago, né? A gente tá fazendo um trabalho bem legal. Tá dando certo, viu? É, aos poucos, né? Tá dando certo. Mas deu certo, cara. Tu acredita que foi a primeira que tu É, conseguiu, assim, ó. Tá. porque tem que fazer na realidade do paciente, né? É verdade. Isso é uma coisa que pra mim foi. Porque assim, meu tempo é muito ruim, né? E tu foi a primeira pessoa que, cara, assim, ó, no teu tempo, o que é que tu gosta de comer? Aí eu, caramba. Só teve uma coisa que ela tirou, mas enfim. O que foi, não? Vou dizer aqui, mas você tirou uma coisa que, oh, meu Deus. E ainda comi algumas vezes, viu? Deve ter sido alguma coisa muito É absurda. muito absurdo mesmo. Inclusive no aniversário de uma grande amiga minha lá, eu não resisti, não foi não. Mas enfim, cara. E aí, como é que a gente se encontrou, assim? Eu tava com a Desirê e meio que eu já tava um pouco, assim, sem esperança pra galera. E eu gosto muito de fazer loucura, né? Eu até te falei que, assim, rapaz, eu tô pra não comer mais nada pra ver se dá Uhum. certo. E a Desirê, não, vamos nessa última tentativa aqui. Aí quando eu cheguei lá, cara, aí tu, Thiago, é assim, tá. E eu adorei, assim. Já gostei que é muito parecido comigo, o jeito que tu conversa, assim, né? Então eu aconselho muito a você aí, ó, que quer uma conversa mais direta, sem mimimi, não É, teve mimimi, cara, tem que ter transparência, tem né? transparência. E quanto tempo tu começou a trabalhar, assim? Hoje é tu sozinha, né? Isso. É, eu já venho desde a faculdade, né, fazendo estágio e tudo, muitos cursos, mas em atender em consultório mesmo vai fazer um ano. Mas Tá. eu me formei e aí já ingressei no consultório. E é difícil a galera entender a parte de alimentação saudável. Como é que tu disse assim, cara, eu vou cuidar das pessoas. Vou cuidar Como assim do paciente entender? não, de tu ter esse projeto de vida pra ti. Certo. Eu tive mais ou menos noção assim do que eu queria com 17 anos, porque eu estava acima do peso e aí entrei na academia ali por obrigação. Só realmente, eu vou ali como muitas pessoas fazem, né? Só para emagrecer e tudo. E aí estava terminando o ensino médio, não sabia ainda o que queria, né? E aí, com alguns meses, eu consegui realmente emagrecer e vi como a nutrição podia mudar vidas, né? E aí eu me identifiquei muito e aí comecei na faculdade de nutrição. E hoje não me arrependo de jeito nenhum. Faz quanto tempo? Isso pouco tempo, né? 17 anos. Daí hoje eu tô com 25, né? Eu comecei na faculdade, acho que com 19 por aí. Foi? Top. Qual é a tua visão de emagrecimento hoje? Sim, o que é que o Thiago, o que é que a pessoa tem que ter na cabeça pra conseguir ter sucesso? Certo. Disciplina e botar na cabeça que aquilo dali vai ser para o resto da vida. Então, a minha linha de trabalho é fazer uma coisa dentro da realidade da pessoa para ela conseguir ali aderir por muito tempo. Porque também não adianta a gente passar uma dieta que vai funcionar muitas vezes, mas que não está dentro da realidade do paciente. Porque essa parte de emagrecimento é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Então, realmente tem que fazer as coisas dentro da realidade do paciente, e aí, como tu falou, né, que teve uma coisa que eu tirei, mas realmente só se for uma coisa muito absurda, porque Era geralmente panelada. é uma coisa muito absurda, porque eu geralmente eu gosto de deixar algumas coisas que o paciente gosta, já para ele ter uma adesão melhor e esse emagrecimento ser sustentável. Cara, eu lembro de outra coisa, não fui só a panelada. Foi minha peta, cara, meu polvilho. E o pior é que essas coisas, assim, tipo peta, a gente pensa que não é tão assim, né? Mas você vai comendo ali. E aí, quando soma uma coisa com a outra, e aí, às vezes, as pessoas dizem assim, ai, eu não como nada e engordo, não como É nada e não mesmo. emagreço. Mas, às vezes, uma simples coisa ali que você acha que não engorda, mas na realidade é muito calórico, e quando vai juntando. Eu não sabia que polvilho era muito calórico. E aí você vai comendo ali, né? Quando você Oxê, vai ver, você já não, comeu o rapaz. pacote todo. Nada a E fazer. não sacia, né? Não, que eu vi um negócio assim tão levezinho, né, cara?
Eu metia P de noite, ainda de noite, É. cara. Aí quando dá meia hora, você tá com fome de novo. Foi muito ruim pra mim. Mas o que difere de algo mais sustentável e mais radical, assim? Qual é a principal diferença pra ti? De uma dieta sustentável e uma dieta radical? Radical seria mais nessa, tipo assim, porque é como se fosse a alimentação perfeita, né? Então, é de o paciente, às vezes, não ter uma refeição livre no final de semana, de alguns alimentos que, às vezes, a gente sabe que não é tão legal, mas a gente, às vezes, acaba ali tentando colocar na dieta do paciente para realmente ter mais adesão. E aí, tem alguns nutricionistas, às vezes, até alguns outros profissionais da área da saúde, que tipo, eles imaginam um cenário perfeito ali, passam uma dieta que muitas vezes vai funcionar, mas que é uma coisa que, dentro da realidade da maioria das pessoas, não vai funcionar. Por que que eu por que que eu tô te perguntando isso? Hoje, pra mim, é difícil pesar e controlar. Uhum, Por exemplo, essa semana eu consegui, eu faço várias quentinhas, aí eu sei que aquilo ali é o que eu posso fazer. Mas às vezes não tem a quentinha porque eu não tive tempo de fazer e etc. Então, quando eu falo de radicalismo pro empreendedor, assim, nem eu acho que o cara que trabalha muito mesmo, né? Eu não tenho costume, cara, de andar. Eu já vi alguns amigos meus, eles andam com as bolsinhas térmicas e uhum. tal, né? E eu não sei o que é, eu não tenho um saco pra isso, assim, pra mim é um absurdo. Aí o que é que geralmente eu faço? Tô com fome, vou ali, compro álcool e vou comer, não sei nem quantas calorias tem. Eu Certo. tô tentando me reeducar a Aí pesar. eu tô de olho, viu? Aí, Pode ó. ficar de olho. Mas eu peso. Só que como não sou eu que fiz o preparo, tem algumas coisas que. Tu não tem a noção ali da quantidade, né? Isso. Existe algum cálculo pra isso ou não, Thiago? Realmente é só tu fazendo, tu Não, pesando. a gente tem as medidas caseiras, né? Que a gente usa muito para as pessoas que às vezes realmente não conseguem ali ter essa questão da balança, não tem esse costume de pesar, ou vai ali comer no self-service, por exemplo. Só que no começo funciona, mas às vezes quando o paciente entra no platô, porque eu posso dizer assim, ah, você vai colocar uma concha de arroz, por exemplo. Tá. Só que você tem que ver como que vai ser essa concha. Vai ser rasa. Às vezes eu digo pro paciente, não é Qual o rasa, e tamanho a da pessoa concha? coloca cheia, ou se for, por exemplo, uma colher de pasta de amendoim, uma colher de sopa. Às vezes a pessoa pega e coloca uma quantidade assim absurda que querendo ou não coube ali dentro da colher de sopa, né? Então, às vezes, se o paciente ele já vem de uma alimentação muito ruim e ele começa a fazer essas medidas caseiras, vai funcionar porque ele estava numa alimentação já muito desequilibrada. Mas quando ele começa a emagrecer e entra no platô, geralmente essa parte de pesar, ela se faz necessária. Só que às vezes o paciente, por conta da rotina, a gente pode colocar algumas opções que num dia eventual que você não consiga pesar ali, né? Você faça. Mas o ideal é que Entendi, realmente seja pesado. entendi. Então pode ser que a diferença seja até grande porque não sabe como é que foi o preparo, né? E dependendo do paciente, às vezes ele come menos do que ele deveria. Alguns casos, por exemplo, de hipertrofia, o paciente não evolui porque ele acaba comendo menos do que ele tem que comer. Então, às vezes, não é nem por pecar pelo exagero. Realmente, ele não consegue colocar ali a quantidade que tinha que comer. Entendi, entendi. Então eu acredito que isso é um principal, assim, pro meu dia a dia é muito Só complicado, que eu né? falo muito para os pacientes, o quê? Porque chega muitos pacientes que nunca fizeram isso na vida. E eu digo, gente, no primeiro mês é o pior. Porque você realmente não tem noção ali das quantidades. Só que de tanto você fazer aquilo todo dia, só de você olhar. Às vezes você já tem, geralmente já dá a quantidade correta de Legal, comida. Porque legal. ali a parte do olho, você fazendo aquilo todo dia, 3, 4 vezes por dia, você, com um mês, você já sabe a quantidade ideal. Cara, pra quem trabalha muito, assim, qual é o hábito que ela tem que ter pra tentar se alimentar bem? É realmente aí entra a questão de levar a comida. É, é o meu, é o que eu Porque, não. por exemplo, se você passar um dia no escritório, tem que levar a comida de casa para Entendi. fazer um lanche. Porque se você passar o dia no escritório, só almoçar e chegar em casa e for jantar, você quer comer o mundo, né? Então, às vezes, a gente coloca um sanduíche, uma barrinha, alguma coisa ali. Eu sempre pergunto para o paciente, no seu consultório, no seu escritório, você tem uma geladeira, faz um supermercado, coloca ali algumas opções que a gente colocou, porque às vezes tem que ter alguma coisa fácil ali para tentar não compensar em algumas outras refeições. Tá, então não adianta ser radical. Realmente você tem que É.
E aí tem paciente que não, Raquel, às vezes eu passo o dia no carro e tal. E a gente vai tentando colocar coisas que cabem ali, uma barrinha, uma fruta. A gente tem que fazer esse manejo com o paciente. Por isso que eu estava te falando que é tão importante entregar a dieta ali na hora, porque a gente tem que entender a individualidade de cada paciente. Então, não adianta eu passar a dieta ali mais linda e maravilhosa se o paciente não vai conseguir fazer. Cara, outra coisa que eu gostei muito também, que tá muito atrelada à tecnologia hoje, né? Eu nunca tinha visto, cara. Tu me deu tanta. Ó, tu tá vendo isso aqui e tal. O ultrassom, né? Tu Isso, fez? ultrassom borimétricos, que aí Isso. a gente usa o método por imagem, né? E aí realmente é bem legal, porque eu passo o ultrassom ali, a gente liga na televisão e o Sim. paciente consegue ver ali a camada de gordura. Antes da gente entrar nessa parte dos exames, assim. É, como tu aprendeu a usar a tecnologia atrelada dentro do teu trabalho? Assim, tu acredita que ficou mais fácil, mais difícil? Ou não? Tu vê que hoje é o único meio que tu tem de tu. Porque tem muita gente hoje, tem muito nutri aí pelo mundo. Uhum. Mas tu acredita que isso hoje é um fator decisivo ou não? Foi pra ti realmente Da entregar tecnologia, isso? Ou foi pra ti entregar realmente o paciente, ó, veja isso aqui é a realidade, isso aqui são os dados. a parte falando do borimétricos em si, né? Certo. É, tanto ele ajuda muito na questão da avaliação física, por não ter critério, tipo, não precisa ficar sem comer, sem beber água, porque é um método por imagem, mas também é bem didático, porque o paciente ele consegue ver ali e a Isso. gente salva as imagens e faz a comparação, né? E falando numa forma geral de tecnologia, realmente ajuda muito. Os aplicativos que a gente tem ali na hora de fazer a dieta, a parte, por exemplo, de WhatsApp, que a gente presta ali o porte para o paciente. Então, para mim, é indispensável essa parte da tecnologia. É, pra mim foi legal também, porque não tinha visto, eu nem sabia. Quando tu falou, eu, ultrassom, cara, viagem é essa? Porque geralmente o pessoal usa mais a bioimpedância, né? É esse, Que é esse. um exame, uma máquina boa, é um exame bom, mas ela tem muita variação. Às vezes, por exemplo, se for uma paciente mulher que tiver uma prótese de silicone, já pode contar como se fosse, por exemplo, uma gordura. Entendi. Ah, Ou eu se não o, sabia disso. isso, ou se o paciente tiver uma prótese, alguma coisa de metal, aí ele já não se qualifica para fazer a Ah, então bioimpedância. a gente tem que considerar que o meu é menos uns 3 quilos só de metal que eu tenho no corpo. Aí, quando o Só de paciente já lesão. veio desse caso, a gente já não faz. E aí, por exemplo, no teu caso, como tu estava um pouco acima do peso, a gente também não faz as dobras, né? Que é com o adipômetro. Certo. Então, a gente já não conseguiu fazer a bioimpedância por conta dos metais aí que tu tem, de prótese e tudo, né? E as dobras a gente também não conseguiu fazer no teu caso por conta da Sim. espessura ali de gordura. Então, se eu não tivesse o ultrassom borimétricos, a gente usaria só o peso e a circunferência. Mas aí, com o ultrassom, como não tem problema de ter alguma coisa de metal no corpo, essa questão de peso também não interfere, então a gente já consegue fazer uma análise melhor do paciente. Tá. Tu tem mais paciente hoje, homem ou mulher? Mulher, noventa por Mulher. cento. 90% mulher. Mas foi tu que escolheu ou foi que foi chegando? É porque, pelo fato de eu já ser mulher, acaba já trazendo mais, né? Por essa questão, às vezes, de ter alguns assuntos que são delicados. E pela parte do lipedema também, que é realmente mais exclusivo do público feminino, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre lipedema. Pronto, lipedema é uma doença, né? Crônica que já tem, sempre existiu, só que antigamente as pessoas viam aquelas pernas mais volumosas, ali com fibrose, e, tipo, sempre foi chamado de celulite, né? Ah, é celulite, ou você só tem a perna grossa, é obesidade. E aí, com o decorrer, o pessoal foi estudando e tal, os cientistas, aí realmente descobriu que é uma doença crônica, e pelo fato dela ser hormonal, geralmente dá mais em mulheres. É muito raro a gente ver um caso de um homem que tem lipedema. Praticamente você nunca vai ver. Pode acontecer, mas é muito difícil, porque, como eu falei, ela é hormonal. Então, depende de um hormônio, né, que é o estrogênio, que geralmente é mais na parte feminina, né, que tem um homem, Sim. ele vai ter, mas ali é pouquíssimo. Então, por isso que é mais dessa parte feminina. Tá, isso é algo que é tratável, é crônico? Como eu te falei, é uma doença crônica, por exemplo, como uma pressão alta. Então, ela não Certo. vai ter cura. Só que a gente tem um tratamento, por exemplo, é com equipe multidisciplinar. Não vai ser só com a nutrição, Tá. porém, a nutrição é muito necessária. Então, a gente tem a equipe de fisioterapeuta, porque tem mulheres que têm uma fragilidade ali nas pernas por conta do lipedema. Tem a equipe de educação física também, que tem algumas particularidades na parte do treino, tem a parte da dieta. Também entra a parte de algum médico para fazer o acompanhamento hormonal, porque ela é uma doença hormonal.
E a parte do cirurgião plástico, porque tem algumas mulheres que você vai ver que ela quase tem um lipedema ali quase imperceptível, que às vezes você diz, não, você não tem lipedema, é só uma gordurinha e tal. E tem mulheres que você vai ver que realmente é aquela perna assim, que é um caso cirúrgico, e aí a gente faz o manejo após a cirurgia com a dieta, fisioterapia e educação física. Por quê? Porque ela é progressiva. Então, às vezes, a mulher faz a cirurgia plástica, mas se ela não se cuidar, ela pode voltar até aquele caso que ela tinha antes da cirurgia. Tá. Então, ela, além de ser crônica, é progressiva. Então, realmente tem que Como tratar. é que identifica isso? Hoje em dia, o diagnóstico do lipedema, ele é clínico. Tá, Então, o que é total que isso quer clínico. dizer? A gente junta ali os sintomas e dá o diagnóstico, que essa parte é com o médico. O nutricionista, ele não faz essa parte. Mas aí tem alguns sintomas, como, por exemplo, é o roxo nas pernas que aparece de forma, assim, inexplicável. Essa parte da fibrose, de dor quando você passa a mão ali na perna. A mulher sente muita dor, às vezes na perna, tipo, passa pouco tempo em pé, mas já sente aquela questão do cansaço. Na parte de musculação, você percebe que a mulher às vezes não tem muita força na perna, porque ele causa uma fragilidade ali de vasos, né? Então, Tá. às vezes você não consegue ter muita força. Tem a parte de circulação, às vezes a mulher fica com vários vasinhos, porque como a gordura, ela é uma gordura fibrótica, às vezes ela faz a compressão ali dos vasos. Então, geralmente, até quem dá o diagnóstico é o médico vascular. Entendi. Cara, eu não conhecia. Assim, eu já tinha ouvido falar, tá? Mas eu não sabia. Não sabia que era crônico. É crônico e progressivo, então realmente tem que tratar. E sempre atrelado à alimentação, a clínico, né? Cara, Isso. legal. Não sabia, pô, disso aí. Quando tu falou, Que tipo, quase todas as doenças que são crônicas, né? Aí, por exemplo, a diabetes, o tratamento é feito tanto com o médico, como com o nutricionista, com o educador físico. Então, o lipedema também ele vai tu acredita que nesse tá em sentido. alta hoje isso? Não. Assim, muitas pessoas estão indo atrás por conta de conhecerem o que é o Isso lipedema não hoje. é que esteja em alta. É porque, como as pessoas tomaram ali o conhecimento há pouco tempo, tinha muitas mulheres que tinham essa questão nas pernas, nos braços, né, também, que é menos comum, mas pode acontecer, e pensavam que era o quê? Só uma gordura e tal. Só que hoje, como por meio da tecnologia, reportagens, tem algumas famosas que também já vieram a público, como a Yasmin Brunet. Sim. Então, acabou criando ali uma visibilidade e com esses sintomas que eu citei anteriormente, algumas mulheres começam a se identificar, "Ah, eu já senti isso, não sabia o que era. Então, não é que eu já escutei muito assim, que o pessoal diz que é a doença da moda, né? Agora todo mundo tem É, lipedema. isso mesmo. Não é isso, é porque as pessoas tinham, né? As mulheres tinham e não sabiam o que Não tinha era. conhecimento. E agora, como tem essa questão de informações e tudo, aí realmente as mulheres estão indo mais atrás. Legal, cara. Passei muito tempo falando sobre isso. Na verdade, era um assunto que eu não entendi, cara, assim. Eu gosto de entender tudo, sobre tudo um E pouco, é um sabe? assunto muito novo, né? Ainda tanto Cara, é novo que demais. essa parte de nutricionista, de médico vascular, de nutrólogo, de professor de educação física, a gente vê que ainda é bem escasso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a diferença do nutrólogo pro nutricionista? Não, o nutrólogo ele vai ver mais a parte ali hormonal, né? Então, por isso que ele também é indispensável na parte do tratamento do lipedema. Porque como ela por exemplo, estrogênio dependente, que é hormonal, Uhum. então realmente a mulher tem que estar ali com os hormônios todos ok para a gente fazer o tratamento. Porque às vezes se ela entrar só com a nutrição, apesar de ser muito importante, às vezes não é o suficiente. Entendi. Não sabia, cara, sobre isso. Então, Legal. realmente é uma equipe aí, não tem um profissional que seja mais importante que o outro. Realmente é uma equipe multidisciplinar. Tem uma pergunta pra ti. Na verdade, pediram pra eu fazer pra ti. Qual o papel do metabolismo, assim, na parte de adaptar dentro de uma estratégia de emagrecimento ou de ganho de peso? Qual o papel dele, né? Por exemplo, um adolescente, um adulto e uma pessoa mais velha. Isso. A gente tem que identificar mais ou menos ali o perfil do paciente, né? Tem paciente que ele vai ter um metabolismo um pouco mais lento e o paciente que vai ter um metabolismo mais acelerado. Por exemplo, uma paciente com menopausa, que já está na menopausa, ela vai Certo. ter um metabolismo diferente de uma mulher, às vezes, ali dos 20 anos. Então, a gente tem que entender, tem que ter essa visão para saber como é que a gente vai fazer ali o manejo da dieta, da parte de suplementação, porque a gente tem que entender que tem pessoas, eu inclusive falei isso hoje no Instagram, que tem pessoas que vão ter uma dificuldade maior
é na parte de emagrecimento. E aí também entra a questão dos exames, né? Que a gente consegue avaliar o metabolismo do paciente pela parte de exames. Então, Tá, às vezes, se o paciente chega, por exemplo, com insulina muito alta, por exemplo, de 16, 20, que é uma insulina alta, eu posso passar, às vezes, uma dieta perfeita que ele vai conseguir emagrecer, mas vai ser bem mais difícil. Então, às entendi. vezes, tem que passar com o médico para baixar primeiro essa insulina, para o metabolismo melhorar e ele emagrecer. Aí tem paciente que, como às vezes a gente fala, respirou e emagreceu, né? É isso Então, aí. Eu já acho é um sortudo, né? E aí já tem que comer mais. Então, realmente tem que entender bem dessa parte de metabolismo para fazer a prescrição da dieta. mais a idade influencia muito. Influencia. Qual é a melhor idade pra emagrecer? Eu Quando você se sentir diria gordo. ali, eu diria ali mais ou menos os 16 até os 35. É mesmo que o metabolismo tá. É, porque aí tem alguns hormônios que, com o decorrer da idade ali, vão caindo. E querendo ou não, o metabolismo também entra muito essa parte hormonal, né? Então, essa idade, assim, tipo de 20 anos, 16 anos, 20 e poucos anos aí, tudo funciona, né? E aí, quando vai chegando nos 30 e pouco, 40, a gente já vê que realmente vai ficando mais lento. Mas não é porque você tem, tipo, 40 e pouco, 50 anos, que vai ser impossível. É só questão de adaptação. Eu fiquei com a dúvida quando tu falou nessa parte de ter uma idade mais fácil de conseguir perder peso, e etc. Isso não me afeta, assim. Nunca me afetou tanto o peso. Hoje em dia eu faço mais por conta de saúde. Ficando mais velho e tudo, enfim. Quero ter uma pegada diferente. Mas a saúde mental dessa galera, assim. Tu recebe muita gente, assim, pesada que. Raquel, eu não consigo mais, é a minha última Hum. opção. E não só pessoas que estão acima do peso. Às vezes chega pessoa assim que tá com peso excelente, e aí por essa pressão que tem hoje em dia, diz, não, nunca tá bom e tal, chega querendo. Às vezes a pessoa quer emagrecer 2 quilos e chega assim usando remédio, quer usar remédio e tal. Mas o pessoal que tá acima, mais acima do peso, realmente a gente nota mais essa questão da baixa autoestima, de uma compulsão alimentar, que é muito comum em paciente que tem obesidade. Abre um parênteses. Então, nesse cenário, tá? Eu queria ouvir isso pra te perguntar. Nesse cenário que o cara tá com um problema mais emocional, assim, psicológico, atrapalha em alguma coisa no metabolismo pra ele emagrecer ou não, Thiago? É mais a cabeça dele. O corpo se comporta diferente? Não, o metabolismo não vai se comportar diferente, né? Hum, Mas vai dificultar muito o processo. Porque se ele não tiver com o psicológico bom, muitas vezes ele não vai conseguir ali fazer aquela dieta, né, que a gente passou, então acaba desistindo. Então, geralmente, quando eu identifico o perfil do paciente, né, que eu vejo que às vezes é um paciente que tem uma tendência mais um pouco depressiva ou uma questão de compulsão alimentar, eu já tento trabalhar essa ideia de ele procurar um psicólogo, às vezes um psiquiatra. E aí, geralmente é um pouco difícil, porque, querendo ou não, tem pessoas que ainda têm aquela ideia, né? Ah, psicólogo, psiquiatra é para quem não é normal e tal. E aí, muitas vezes eu tenho que explicar. Porque eu tenho muito, assim, a minha conduta profissional, eu sempre tenho isso. Que, às vezes, a nutrição sozinha, ela não. Por mais que eu seja nutricionista, eu tenho uma consciência que, às vezes, só a nutrição não resolve. não vai ser o suficiente. Então, quando chega um paciente que a gente identifica que a obesidade está atrelada com essa questão de compulsão alimentar e tem alguma questão ali emocional, geralmente eu já faço o encaminhamento aí para algum profissional. E aí a gente tenta fazer uma dieta que seja um pouco mais flexível, né? Mas tu fala, né, pro paciente, cara, a É. gente tá precisando aqui que você se cuide mais e tal. A Complicado. gente tenta. Tem paciente que tem a cabeça mais aberta, né? E tem paciente. E É aí tem porque paciente que. hoje tem muita dieta maluca, né? Por É. TikTok, Instagram, cara. E aí tem paciente que às vezes eu falo, ó, isso daqui não tá bom. Às vezes isso daqui não tá bom e tal, você tá com uma gordura visceral muito alta, pode dar risco cardiovascular e tal. E tem paciente que se assusta. Já aconteceu de uma paciente minha disse assim, Raquel, eu saí daqui apavorada e realmente eu fiz a dieta. Então, tem paciente que vai funcionar quando a Tem. gente dá esse susto, mas tem outros que, então, realmente é bem complicado. Cara, é culpa das redes sociais? Será isso? É que hoje em dia, né, tem essa questão muito dessa pressão, né, estética. Tu tá no TikTok? Tô. Faz a dancinha? Não, não tenho nem talento pra isso. Cara, mas tem que aparecer mais, né? É. Rede social Mas que hoje. tem a questão da rotina, né, também, mas
Cara, Realmente é um erro, então que aparecer mais. cara, o TikTok hoje tá cruel. Paty falou um negócio ali que tem uma galera usando o ChatGPT pra emagrecer, né? Será se dá certo? Acho que não, né? Não, Será? Não, mas eu digo assim, será se dá certo a galera medir isso? O que que eu tô te falando, ó? Eu gosto muito de tecnologia, pra caramba, tá? E eu faço alguns testes. Porque assim, eu pego todos os meus dados e eu levo pra dentro da inteligência uhum, artificial. Inclusive, cara, tem uma startup, eu não sei se tu viu, foi um moleque, um cara novo, que ele inventou o aplicativo, eu não lembro o nome do aplicativo. Ele inventou um aplicativo que ele bate uma foto. Hoje em dia qualquer um consegue imaginar que dá pra fazer isso hoje. uhum. Mas ele batia uma foto da alimentação e a alimentação dava uma média de calorias que era aquele prato. E aí o Certo, cara, conheço o aplicativo. como é o nome, tu lembra? Já agora não vou Enfim, lembrar. Ralph alguma coisa. Não tô falando do brasileiro, tá? Tem um que é um Uhum, americano lá. E aí na minha cabeça, porra, puta ideia, mas uma coisa tão simples assim. Inclusive tem várias ideias hoje que eu vejo que poderia ser colocado dentro da área da saúde. Mas essa não é a questão. A questão é, isso atrapalha o profissional, porque eu vejo que essa parte de nutrição, o nutricionista, ele é muito o empresário, né? Ele é um uhum. empresário. E a maioria das vezes a tecnologia ela vem para somar, mas tem pessoas que não acreditam que vai tomar o teu trabalho. É, Certo. tu acredita que hoje isso vem para somar ou não, vem para atrapalhar? Por exemplo, que tem gente que não vai para o nutricionista porque usa esse aplicativo. Certo. Não, eu acredito que vem para somar, porque, por exemplo, a inteligência artificial, ela realmente, eu não vou ser hipócrita e dizer que ela não faz um trabalho bom ali, porque ela reúne várias Sim, informações e aí tu que trabalha mais com isso, ela acaba montando ali um perfil do paciente, né? Mas aí tem essa questão do fator humano. Então, quando o paciente ele senta ali na nossa cadeira, é né? diferente. É diferente. Então, mas a tecnologia aí, ela veio muito para somar. A inteligência artificial, eu acredito que tem muitos pacientes, eu, Raquel, uso. Às vezes não vou mentir se eu tiver alguma dúvida. Então, assim, eu não acredito que os profissionais devam ter medo de perder o seu lugar por conta disso, não. Pelo contrário, ajuda muito a gente a trabalhar. Inclusive eu vi uma matéria esses dias que até 2030 vai ser 15% das pessoas vão perder a vaga por conta da inteligência artificial. Eu até postei nos meus stories, se não me engano é na China que tem, eu não lembro. Enfim, é um aeroporto que ele não tem mais pessoas naqueles Uhum. carrinhos, né? Mas não é pelo trabalho humano, é porque é perigoso as pessoas ficarem passando em frente ali os aviões. Aí já outras pessoas dizem, cara, e se sei lá, tá aterrissando meu avião e o meu carrinho for lá e bater no avião, que não é um humano, é um robô, né? E aí eu vejo que a galera tá com muito medo, pô, dessa parte de tecnologia atrelada a, ao trabalho. Mas Uhum. na saúde é que dá mais medo ainda. Não sei se tu consegue entender, Eu tô assim. entendendo. Eu Tipo, tenho é como muito se você medo. não confiasse ali na tecnologia, né? É, olha, eu tenho um curso eu dou treinamento de inteligência artificial. E eu também tenho esse receio, assim, será se o profissional ele nunca vai ser substituído pela tecnologia ou não? Tu acredita que quem utiliza se especializa mais rápido, assim? Eu acredito que não vai ser Eu substituível, também não. acredito que não. Porque realmente, como eu te falei, a gente tem que ali. Tem questões que a tecnologia às vezes não vai resolver. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o chat GBT, monte uma dieta para emagrecimento, bababá, babá. Mas como é que ele vai saber a tua rotina? Aí, Entendeu? Tem entendi. as Particularidades. particularidades. Então, eu acho que veio aí para somar. E essa questão, às vezes, de perder vaga, não falando do quesito da saúde, né? Mas falando no geral, do mesmo jeito que tem cargos aí que as pessoas estão perdendo, mas, querendo ou não, a tecnologia também gerou vários novos empregos, né? Sim. Ó, Então, acho que é uma só. pergunta, uma pergunta. Hum, É, Coca-Cola zero ou suco de laranja? Qual eu tomo no almoço? depende. Depende. Depende, se for um paciente que ele tá com a restrição calórica ali muito baixa, às vezes a Coca-Cola zero vai fazer mais sentido por não ter caloria. Mas se for um paciente que está com um problema intestinal, por exemplo, aí a Coca zero já não entraria.
por conta do corante, adoçante, então tudo vai depender. E aí já, a gente já volta do assunto da inteligência artificial de novo. Se for simplesmente, é para emagrecimento, pela lógica, ele colocaria ali a Coca Zero. Mas se esse paciente for um paciente que é para emagrecimento, mas ele tem uma questão de uma desbiose intestinal, e aí eu colocar uma Coca Zero, que em tese seria melhor para o emagrecimento, por não Sim. ter caloria, mas aí ela vai causar um distúrbio lá no teu intestino que vai impedir muitas vezes o teu emagrecimento. Às Cara, vezes, pelo suco de laranja ter um pouco mais de caloria, mas ele não vai causar o dano que tem lá no teu intestino, não vai dar dano no teu intestino. E às vezes, pelo teu intestino tá ok, fica mais fácil para fiquei na dúvida emagrecer. agora. Eu gosto muito de suco de morango. Mas o morango mesmo. O suco de morango é excelente, porque o morango ele tem Ah, baixa caloria, né? graças a Então Deus, fiquei mais aí, tranquila. Tô livre. Mas essa pessoa que perguntou do suco de laranja é que ele disse que há algum tempo ele trocou. Deixa eu ler aqui de novo. Ele trocou. Ele trocou a Coca Zero pelo suco de laranja. hum, E aí a gente conversando, né? E ele disse assim, cara, pergunta, eu tô com essa dúvida. Suco de laranja ou a Coca Zero? como eu te falei, é uma pergunta muito complexa. A gente nunca vai poder comparar um suco de laranja que tem vários nutrientes com uma Coca Zero que praticamente não tem Qual nenhuma, dos né? dois tem mais calorias? Suco de laranja. Suco de laranja. É muito agressivo. Não, dá para encaixar. É, Mas às vezes, pela questão de caloria e carboidrato que vai ter, às vezes é melhor você comer alguma coisa ali sólida, que vai dar mais saciedade. Mas aí depende da estratégia do em paciente. vez do suco, eu prefiro comer a laranja. É melhor, né? Com a fibra. É, porque, por exemplo, um copo de suco vai 4, 5 laranjas. Então, para você comer 5 laranjas, você não vai aguentar. Agora, para beber ali é rapidamente. Então, acreditar respondido, tá? Mas Ele- aí, como eu falei, se for o paciente que tem que comer, às vezes, 1.200 calorias, não faz sentido ele colocar um suco de laranja. Melhor a Coca Zero, no Ainda bem que o caso. meu não é de 1.200 calorias. Cara, como é que é empreender sozinho hoje pra ti? É Tu bem é, complicado. tu é tua Bem... chefe, né? Isso, inclusive, tem algumas coisas que eu comecei a atender há menos de um ano, né? Então, eu ainda tenho que começar a estruturar, de pegar uma parte de secretária, uma pessoa para fazer atendimento, essa parte de conteúdo digital, que é muito importante. Então, às vezes, como eu tenho que responder paciente, dar o suporte, fazer agendamento, resolver as coisas do consultório, às vezes até uma questão de água, alguma coisa. Tem que atender, aí tem a questão da vida pessoal, então realmente vira ali uma bagunça, então é bem complicado. Quando tu era pequeno, tu dizia, mamãe, papai, vou empreender, eu vou ser dono do meu negócio ou não? Tu Não, queria trabalhar pra alguém? queria trabalhar para alguém. Mas a minha mudança, o meu pensamento mudou totalmente. Mas hoje se sente confortável empreendendo? Confortável não seria a palavra por essa questão que eu te falei, de que eu ainda tenho que organizar muita coisa, Do dia a mas dia, né? hoje eu não deixaria de empreender para virar assim, por exemplo, CLT. Eu Entendi. acho que você acaba. Vai muito do perfil da pessoa, né? Eu já gosto de trabalhar mais nessa parte de vendas, por mais que seja na nutrição. Então, vai muito Fiquei com da. uma dúvida agora. Hum. Vendas na nutrição, como assim? Porque, querendo ou não, você, para atrair paciente, tem que estar muito no digital, né? Certo. E aí, para fazer essa captação de paciente. Então, você está se vendendo ali a todo momento. Então, desde uma roupa que você veste até o estilo de vida. Então, querendo ou não, é uma venda. Às vezes, eu conheço vários profissionais que são altamente capacitados, mas às vezes não tem uma cartela de cliente porque não sabe se vender. E eu Entendi. conheço outros que não são tão bons, mas que sabem se vender bem, tem a agenda lotada. É verdade. Você ir pra uma Então, academia e o personal trainer folgou. aí hoje a gente até brinca, né? Você Que cancelado. não basta você fazer faculdade, fazer curso, ser bom. Você realmente tem que ter essa parte de vendas, tem que ser Ó, marqueteiro. eu disse isso, se eu não me engano, foi no podcast, foi fora do último podcast. Faculdade, eu acho que foi com os meninos da Marmo, né? Dentro da faculdade não tem uma cadeira de como você deve empreender e vender, cara. Eu te juro, eu acelero a empresa direto. Eu conheço muita gente. Eu dou muito treinamento para time de vendas. Eu não conheço a galera entendendo sobre vender, cara. Eu conheço o cara que abre o negócio. Na verdade, são dois fatores. Ele não é, ou ele é CEO. CEO é muito difícil, que é o diretor, assim. Ou ele Uhum. faz tudo, né? Hoje em dia tu faz tudo, assim, eu já fui uma vez e faz tudo. Eu tento descentralizar as coisas de mim, eu não consigo, isso é de mim, sim. Mas eu encontro muita pessoa que é o faz tudo, só que a maioria das vezes ele não entende que vendas é o que mantém todo o negócio.
Tu falou aí que um fator que pra mim, cara, tinha que ter. Tinha que ter. Todo profissional para se formar, ele tem que entender de como escalar o negócio dele, Com né? certeza. Uma vez a gente conversando, eu mandei pra ti e tu, isso aqui é mais loucura pra mim, não sei o quê. Só que não é fazer daquele jeito. É porque assim, o teu público hoje, graças a Deus, tu tem noção que tá no digital, né? E, e eu recebo, às vezes, folders de nutricionista. Acredito que eu recebo. Assim, você para eu tava indo pro Horizonte, aí eu Hum. parei no sinal, aí nutricionista, um folderzinho assim. Não sei nem quem é. E passa não, eu acho que não passa uma imagem boa. Credibilidade, não passa. E aí eu fico imaginando, cara, quem é esse ser humano aqui? Né? Que depois chega lá, um ser humano totalmente não é um nutricionista. E aí eu vejo que isso tinha que estar dentro da faculdade. Com certeza, eu concordo. Tem curso de extensão pra isso não, né? Hum, na Tem minha uns guru, época né? não tinha, Tem né? guru, seja um nutricionista top do Hoje, mercado. a gente vê isso na internet, né? Hoje Tem gurus? tem, demais. Já fez algum curso com um guru desse? Não. Ainda bem que Não, eu... agora eu faço uma mentoria mais na parte de vendas, né? Tá. De como a gente deve conversar ali com o paciente quando ele chega ali para fazer o contato. Atendimento, né? Isso. Mas, assim, essa parte de, fature tantos por mês, se torne o É o nutricionista guru. mais conhecido da sua cidade e Sim, tal. teu dia a dia ele tem que ser documentado, né? É muito invasivo pra ti ou não? Não, assim, eu acredito que vai muito do perfil de cada pessoa, né? Eu, como sou muito comunicativa e tal, então, pra mim, isso não é um problema. Tipo, às vezes eu tô ali, às vezes de pijama, assanhada, e o pessoal, Raquel, tu posta assim e tal, isso pra mim não é um problema. Mas já para algumas pessoas vai ser, né? Mas isso gera uma conexão ali com o paciente, né? Às vezes ele se identifica muito. Então, já chegou paciente pra mim que disse que, eu me identifiquei ali com o teu dia a dia, pela forma que tu se expressa. Então, eu acho bem importante. Eu acho que por mais que você não goste, às vezes. Só que aí você consegue adaptar, né? Tem gente que, claro, que não vai fazer como eu faço, de aparecer descabelada, né? Mas às vezes você realmente tem que aparecer Sou ali. muito tímido, cara, ainda. Apareço pouco. Demais. Eu apareço pouco, cara. Eu fiz uma mentoria, acho que foi no dia do ano passado, que eu tava me comportando muito diferente, cara. Mas enfim, meu nicho é muito loucura. Eu penso às vezes nisso, sabe? De você se sentir invadido e tal. Que Não, eu pra acho mim que você consegue ali é, moderar, né? mas aí quando tu falou, Thiago, tem que se mostrar, se vestir a roupa e tal. Mas isso é o teu business, né? Teu business core. O que tu come, o que tu veste e o que tu faz Já durante o dia. aconteceu de eu estar atendendo numa clínica que eu atendo uma vez por semana e eu passar para pegar uma água. Hum, E uma mulher me viu e aí perguntou para a secretária, disse que me achou bonita e tal, e queria marcar uma consulta comigo simplesmente porque ela me viu passar. olha aí. Então, se eu tivesse descabelada, às vezes não falo nem de uma roupa cara, Sim. mas se eu não tivesse com a roupa, tivesse mal vestida, às vezes com a unha mal feita, isso passa um aspecto como se fosse de desleixo, né? Desleixar. Então, se a pessoa não se cuida, como é que ela vai cuidar de outro? Então, é muito importante essa questão, porque, querendo ou não, antes de você conversar com a pessoa, você vê a pessoa. Então, esse aspecto visual, eu acredito que é bem Olha importante. aí, anotem, viu? Anotem esse case aí, ó. O insight dela é importante. É Nutri, se vista bem, coma bem. Cobrou assim, comendo coisa vestida, É, Já tá comendo aconteceu, coxinha no centro de. já aconteceu, mas eu falo isso muito para os pacientes, que apesar de eu ser nutricionista, eu não faço 100%. Eu não vou dizer Sou que. humano, né? Então eu converso muito isso no consultório. Gente, vamos fazer 80%? Você chegou aqui sem fazer nada. É verdade, viu? Então, vamos fazer 40%, 50%. A gente vai trabalhando ali com o paciente. Posso até fazer um depoimento pra você, porque realmente a minha cabeça era totalmente diferente antes da Aí Raquel, tem cara. uma coisa que eu tenho um pavor, que é uma frase, uma palavra que é assim, já que eu saí da dieta, aí a pessoa sai ali, tipo, tá um mês da dieta, aí sai uma vez, aí pronto, diz, já que eu saí, aí tchau, aí abandona. Digo, não é assim, você errou ali uma vez, ou, eu fiz a minha refeição livre ali do final de semana e acabei comendo de novo. Gente, não tem sentido você largar tudo porque você errou uma vez. Então, volta como se nada tivesse acontecido. É Só verdade. que aí isso não pode se tornar uma rotina, né, também. É, cara, mas é verdade isso aí. Mas às vezes o pessoal diz assim, nutricionista está comendo isso. Eu digo, gente, isso não anula o que eu faço, tipo, na semana toda. Como é que tu se vê daqui a 5 anos? Teu negócio?
É difícil, a pergunta é difícil. Eu tenho assim, um pouco de vontade, né? Eu tenho De ser uma ali uma guru da internet. visão, né? Não, de ter uma equipe realmente ali multidisciplinar. Porque assim, como eu trabalho sozinha lá no consultório, às vezes chega um paciente que eu tenho que encaminhar para um médico, tenho que encaminhar para um fisioterapeuta. Então, se eu tivesse ali uma clínica com vários profissionais, já facilitaria bastante. Então, é um projeto assim que eu penso, mas que não vai ser uma coisa agora, né? Porque não faz nem um ano que eu coloquei o consultório. Então, ainda tô. Mas E olha, viu? Não tem férias não, viu? tem O não. cabo que acha que eu tenho E, férias, o e cabo tá. paciente fala sábado à noite, domingo, Cara, sou é, comportado, eu não falo. Quase não falo, liga. né? Eu sou desapegado. Mas aí eu falo, não, gente, pode falar comigo. Às vezes eu demoro um pouco para responder. Mas aí eu respondo que o paciente é natural que ele tenha dúvida, né? Que bom, cara. Se todas as pessoas fossem assim, mas. Porque simplesmente você pegar o paciente ali, largar e só ver Tem ele outra daqui 2 pergunta. meses, né? Meu celular ele toca pra caramba, que a gente tá conversando aqui, ó. Tem umas. Quantas mensagens no WhatsApp? 38. Só pra responder daqui a É, pouco. Fala, Patrícia. Muita competitividade entre o setor A de Patrícia quer causar. muito. Vocês brigam entre si? porque Tem muita competitividade de É, profissional? acho que toda a área, né? Não. Toda a área tem, Será? é. Mas essa parte da área da saúde, não só nutricionista, né? Mas. eu pergunto isso porque tem muitas discordâncias entre os nutricionistas. Tem nutricionista que diz, tome leite, não faz mal tomar leite. Aí outros dizem, não pode tomar leite, leite faz mal. Aí outro diz, Uhum, não, coma ovo, ovo faz bem pra saúde. Aí outro uhum. diz, não coma ovo, senão você vai morrer. Essa Tem- Vai. Ainda tem outra pergunta. Tem alguma proteína que é proibido? Não, depende do caso do paciente. Eu entendi, mas assim, proibido. Thiago, não, essa aqui ninguém pode. Não, tem as coisas óbvias, né? Tipo salsicha. Pelo amor de Deus, né, gente? Uma mortandela. Uma coisa assim, realmente, linguiça. Cara, massa o que tu falou. Vem uma pergunta muito maluca. Eu amo cozinhar. Amo cozinhar. Sim. ela nem respondeu a minha pergunta. Ah, tá bom. Responde a Sim, primeira aí pergunta, a papai. parte de competitividade, né? É. É dessa questão de discordância de informações. Vai muito da questão do paciente. Eu acho que cada pessoa tem o seu ponto de vista. Então, eu não sigo essa linha tipo de atacar, ai, nutricionista tal, não tem noção, ou não é bom porque ele pensa isso. Eu acho que cada pessoa tem o seu posicionamento. Então, eu, Raquel, não sigo essa linha de atacar ninguém, mas realmente tem muitas pessoas que dizem, ai, pega um vídeo, eu acho assim, um horror. Você pegar um vídeo de outro profissional e, tipo, fazer aquele dueto. Aí você coloca o vídeo e diz, isso aqui tá totalmente errado. Eu acho que cada pessoa tem a sua linha ali de trabalho. Então, realmente, aí a gente tem que apresentar a nossa linha de trabalho e o paciente que vai escolher, né? Mas É. tem muito isso às vezes, um profissional querer tirar a credibilidade do outro. A minha melhor, a minha melhor. É. Sim. Por que que eu te perguntei sobre a proteína que é proibida? Eu amo cozinhar, Hum, tá? E eu gosto de fazer, ah, como é que eu posso falar? Embutido. Isso eu faço, o meu. como assim, você quem faz? É embutido? É. Por exemplo, a minha salsicha, eu que faço. Eu que faço, o que mais? Aí Salsicha, leva o quê? linguiça. Cara, por exemplo, a gente fez a confraternização da minha empresa ano passado. Eu fiz umas salsichas de frango. É um frango com Hum, alguns temperos. Não tem hum, nem conservante eu boto. Tem muita diferença, sim. O sal eu coloco menos. Mas tá. tem uma quantidade de sal pra isso. Uhum, Que eu sei que atrapalha muito, né, na retenção de líquido, né? uhum. O sal. E aí, isso é uma pergunta que eu nunca perguntei, cara, pra ninguém isso, assim. Eu não como aqueles embutidos, aquelas salsicha, Eu coisa, eu não sei, gosto. aquelas de Eu supermercado, né? prefiro fazer. É a mesma Sei. coisa ou tem alguma diferença? Depende do ingrediente que tu vai Ah, colocar, tá. né? Como tu falou aí, que vai mais tempero, o frango. E Vai. aí tem essa questão da quantidade de sal, mas se for uma coisa um pouco mais esporádica ali, por exemplo, uma vez na semana, às vezes por ser uma pegada mais natural, porque o problema dos embutidos realmente é o que vai ali, né? Além do sal, tem muito conservante, então realmente é muito prejudicial. Mas no teu caso, que não vai essa questão, a gente consegue encaixar, mas não todo dia pela questão ali do, Não, do nem. sódio, né? Sim. Mas como é mais natural, dá pra encaixar sim. Cara, que bom, fico mais tranquilo, porque eu gosto muito, cara, dessa. Aí Inclusive, também depende da quantidade, né? não, é. Um dia que eu fizer, eu levo lá pra ti, pra tu provar. Porque tem algumas coisas que eu faço que
Se eu mexer no tempero, não fica bom, velho. Por exemplo, meu hambúrguer. Tem um hambúrguer que eu faço. Tá aí, a galera aí. Pergunta a galera aí, que a galera sabe o que eu tô Tu fala falando. negócio de uma, eu lembro que tu me falou que gosta de umas carnes com gordura. Eu Eu não gosto. faço latte, não. É foda. Aí às vezes a gente diz assim, ah, um hambúrguer pode, caseiro. Mas calma, né? Depende da carne que você vai colocar. Não, quando ela falou patinho, aí eu peguei e disse assim, peraí. Tu lembra? Blend não é só patinho. Ela, Thiago, você vai comer só patinho, meu Deus do céu. Como é que eu vou deixar um negócio suculento, cara, só com patinho? Não dá. A gente tenta fazer a dieta e mais voltada para a rotina do paciente, Não, mas mas... tem coisa realmente assim. Ah, Raquel, eu vou fazer todo dia aqui um sanduíche com a picanha. Não dá, né? Pelo Tá amor de doido, o cabo Deus. desse aí, tu me disse que eu brigo é com ele. Você tá de picanha, tá maluca? Cara, quais são os maiores erros e armadilhas que as pessoas cometem, assim, quando estão fazendo a dieta? O que é que ela se engana mais? É uma pergunta minha. Eu me enganava muito com polvilho. Pra mim, polvilho não ia me engordar nem a pau, velho. Certo. É, essa questão da beliscada, né? É uma armadilha grande, né? Interfere muito, e aí a gente costuma sempre colocar uma quantidade boa de proteína ali para saciar o paciente. Às vezes a gente consegue colocar alguns manipulados para diminuir essa compulsão, porque às vezes é uma compulsão que você tem ali, você não tá com fome. Um polvilho, Sim. ele não vai matar a tua fome, mas tem aquela questão ali de beliscar, né? Então, essa questão aí de estar comendo coisinhas ali que às vezes você acha que não tem caloria. Ah, isso daqui para não encher a barriga não vai me engordar, mas tem que ter cuidado. E a questão do ambiente também. Às vezes eu trabalho isso muito no consultório com os pacientes. Você quer mudar seu estilo de vida, não adianta você andar com 10 pessoas ali que bebem todo final de semana, que vão para festa, que comem Massa. só besteira. Então, porque o ambiente vai determinar como você vai ter a sua vida ali, né? Então, eu também trabalho muito isso com os pacientes, de mudar a questão do ambiente, né? É uma frase que eu tô falando sempre, cara. Coincidência, né? Nos episódios. Isso Mostre leva seus. até tudo na vida, né? Tanto a questão da alimentação, da saúde, como profissionalmente. Também a questão, deixa eu ver, de ser muito radical. Então, realmente, não é a linha que eu sigo. Tem pacientes meus que realmente não saem da dieta de jeito nenhum. Diz, não, Raquel, nem a refeição livre do final de semana eu faço. Então, é uma escolha do paciente. Mas, geralmente, eu disse, gente, tem que ter ali a questão social. Tem muita paciente minha, que eu atendo muita mulher que é casada, e às vezes o esposo gosta de tomar um vinho, sai ali para jantar uma vez na semana. Então, eu sempre friso muito essa questão de você não ser, assim, 100% radical. Tem que Tá, ter uma questão da disciplina, sim, mas eu legal. acho que também tem que ter a questão de social, porque a gente não é fisiculturista, nem vive disso, então tem que ter a questão ali da alimentação saudável, a rotina, mas acho que a questão social vai tornar o processo mais longo, né? É. Cara, eu tenho muita pergunta assim, mas eu acho que a gente. Deixa eu fazer Tá. só mais um. Na família, no caso, na tua família, tu consegue também controlar a alimentação das pessoas, na tua casa? Só que tu vai esperar aí pra acabar te Tá. responder. Porque, como nutricionista, né, você sabe o que pode, Uhum. não pode, o que é saudável, o que não pode. Pode pão, pode isso, não pode aquilo. Aí, em casa, na família, também dá uma Trocou? cobrada, segura, ou não, ou só a nutrição, só ali no consultório e... Não, graças a Deus, essa questão, como eu falei, do ambiente, né? A minha mãe, graças a Deus, assim, ela ainda é mais disciplinada do que eu nessa questão da alimentação. Então, ela faz academia, é super saudável. Tipo, ela tem 59 anos, mas ela é mais ativa do que eu, não tem nenhuma. Caramba. Isso. Era pra estar sentada aqui com a Ela gente. passa-se 3 horas na academia, então ajuda muito, porque ela que faz as comidas e tudo. E aí moram eu, a minha mãe e a minha irmã, né? Minha irmã mais Certo. velha. E aí a minha irmã que tinha uma tendência, assim, mais a ter uma alimentação um pouco mais bagunçada. Mas por essa questão, tipo, de eu e a minha mãe, aí, tipo, não comprar coisas que engordam e tal, então sempre tá na academia, ela acabou se espelhando e hoje realmente é bem tranquilo essa relação lá em casa. Legal, legal. Eu sempre faço uma pergunta enfim, todos os episódios eu vou fazer, assim. Para as pessoas escutarem mais de ti um conselho, assim. Se tu pudesse explicar, em poucas palavras, o que é empreender hoje, pra ti aqui onde a gente vive, né? Mas como eu posso falar assim, seja mais Dentro da objetivo na tua área, pergunta? quais são os desafios para empreender?
Certo. Essa questão da rotina e realmente você ter uma rede de apoio ali, que é uma coisa que eu também tenho que melhorar, como eu falei no começo, né? É, essa questão de você sempre estar trabalhando rede social, a questão de estar ali dando o apoio para o paciente, né? O suporte que a gente chama. Então, como às vezes o profissional nutricionista tenta fazer tudo sozinho, então eu acredito que essa seja a maior dificuldade. Porque às vezes você começa a fazer, lota a sua agenda, e aí, por lotar a agenda, não consegue continuar fazendo aquela questão do marketing que você estava fazendo, Sim, e aí vira uma bola de neve quando você vai ver a agenda esvaziou porque você não deu continuidade. Então, eu diria que é realmente montar essa equipe, fazer os vídeos, dar o suporte para o paciente. Essa questão é de ter uma secretária para fazer atendimento, às vezes fazer a venda ali, né? Porque querendo ou não, quando o paciente ele chega ali no WhatsApp, você tem que saber como conduzir o paciente. Então, no momento que eu pego uma secretária para fazer isso, muitas vezes eu tenho que dar um treinamento para ela, para como é que ela vai falar com esse sim. paciente. Então, realmente, eu diria que o maior desafio é esse. Tá. Quer deixar uma mensagem pra alguém? Hum, eu vou deixar uma mensagem para as pessoas que estão se formando agora, né? Que eu tive muito medo. Eu coloquei o consultório em janeiro desse ano, né? Então, assim, Certo. quando foi dezembro, eu pensava, eu fiz um investimento, né, no consultório, não foi grande coisa, mas querendo ou não. Mas é bonito E lá. aí, o que é que acontece? Eu disse, gente, meu Deus, se não aparecer ninguém, o que é que eu vou fazer? Por mais que eu não dependa hoje totalmente da nutrição, eu ficava, gente, será que as pessoas vão confiar em mim ali? Será que eu vou ter paciente? Então, realmente, muita gente tem esse medo e às vezes acaba se deixando tomar pelo medo e não começa nunca, né? Mas eu acho que a gente tem que, um dia de cada vez, né? Que as coisas dão certo. A gente tem que fazer as coisas dar certo, né? Então, tentar parceria com outros profissionais da área da saúde, sempre tá aparecendo e aí que dá tudo certo. Então, você que tá se formando, mete as caras aí que vai dar tudo certo. Cara, brigadão por ter participado, tá? Eu que agradeço. Eu gosto muito, cara, assim, da tua ideia, assim, do teu negócio, assim. Eu quis chamar mais porque espero que daqui a um ano tu volte aqui. Ah, eu vou voltar antes. E a gente veja ali como tá maior ainda. É, Vou e trazer você meus vai me resultados. ajudar nessa questão do marketing. Vou trazer meus resultados ali. Eu bati umas fotos. Não disseram, mas bati umas fotos. Tá com o tempo eu vou batendo e a gente vai trazer aí que ela foi a única pessoa que conseguiu mudar minha cabecinha aqui. Não, mas o paciente, eu digo, eu só guio o paciente, a responsabilidade é dele, se vai ter resultado ou não, né? Cara, galera, brigadão aí por ter ficado conosco mais um episódio. Até o próximo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.